Mabuhay, seja muito bem-vindo, eu sou o Flávio Gaviloski e essa é mais uma aula do Desafio 365 Dias e hoje quero falar um pouquinho mais sobre a parte de segurança digital. Essa coisa de segurança digital não é nova, né? Isso aí já existe há muitos e muitos anos e não é de hoje também que as pessoas falam sobre a questão de ter cuidado, cuidado com os sites que você entra, ou compartilhamento de senhas, perfis, acessos, enfim, todo esse tipo de coisa. E hoje eu queria dar uma dica de como você aumentar a sua segurança nesse quesito de senhas, principalmente. Tem várias áreas que a gente poderia explorar aí, mas eu sei que essa questão de senha é uma coisa que está muito continuamente no nosso dia a dia, né? Seja no banco, redes sociais, serviços de assinatura, né? Netflix, Amazon Prime da vida, às vezes é um aplicativo que você vai entrar, às vezes, enfim, todo momento você está digitando uma senha ali, uma palavra passe, um código de acesso, alguma coisa assim. E muitas das vezes você precisa criar, né, essas senhas, você mesmo precisa criar. O que, de certa forma, é uma vantagem e desvantagem. A vantagem é que você pode criar isso, né? Você não fica à mercê de a própria instituição te dar ali uma senha que é gerada aleatoriamente, que ela para você não faz sentido e por isso fica mais difícil você conseguir lembrar dela. E quando você não lembra de uma senha, aí vem essa questão de você poder criar senha e aí gera alguns problemas, pode ocasionar alguns problemas, como por exemplo, você padronizar uma senha, né? Fica mais fácil de você lembrar a sua senha quando você padroniza ela, seja números, seja letras ou mesmo até você mesclar, mas que seja uma única senha. A desvantagem é que se houver uma quebra de segurança em algum momento e alguém ter acesso à sua senha, né, desmonta o castelo de cartas inteiro, porque ela vai ter acesso a absolutamente tudo, porque a senha é sempre igual. Certo? Então isso gera uma quebra de segurança muito grande. Se nada acontecer, nada aconteceu. Perfeito, né? Indestrutível. Mas se uma carta cai, aí vai tudo, né? Feito de dominó mesmo. Outra coisa é você mudar as senhas, né? Ter senhas sempre diferentes. Só que o problema de ter senhas diferentes, embora seja mais seguro nessa questão de não ter uma quebra de segurança tão forte como era o caso anterior, quando você cria várias senhas diferentes, é mais difícil você conseguir lembrar de todas elas. E isso gera um outro condicionamento que é você começar a anotar as senhas, né? Então você começa a anotar senha de cartão, senha do aplicativo, senha do e-mail, senha de não sei de onde, você começa a anotar e aí novamente isso pode gerar uma quebra de segurança. Não vai gerar aquela quebra tão grande quanto aquela senha única, certo? Mas ainda assim vai gerar uma quebra de segurança em algum momento e isso pode acabar te prejudicando, né? Como eu falei, pode ser no cartão de crédito, pode ser no banco, pode ser no e-mail, enfim, pode ser em qualquer outro lugar. Uma técnica, né, que é ensinado dentro do Combato para os alunos, né, nem todos seguem, é só uma sugestão, né, não é uma coisa que você tenha que aplicar, mas é uma coisa interessante, né, uma coisa que você pode estar colocando. O ideal é que sejam senhas, que elas sejam senhas que elas podem ser, como que eu posso explicar isso? Que elas podem ser mais dinâmicas, que elas podem ser alteradas, mas que elas tenham um padrão, que elas tenham um significado por trás disso. E é o ideal que você somente saiba esse significado. Por exemplo, quando eu estava na Força Aérea, a gente tinha o costume de ficar quando a gente fazia os plantões, né, de turnos de segurança, tinha uma equipe que ficava fazendo a ronda, né, nesses pontos de... Pô, fugiu o nome agora. Sei lá, as guaritas, por exemplo, é a referência que me veio agora. Tá? Tinha várias guaritas espalhadas, tinha sempre um soldadinho em cada uma, aí tinha uma equipe que ficava, né, passando por cada uma delas. E para garantir que estava tudo bem, quando a equipe ia assumir aquele dia, aquele serviço, era combinado uma senha e contrassenha. E aí depende do líder da equipe, cada um tinha um tipo de forma de criar uma senha diferente, né? Isso sempre ia trocando, o que também é bom por um lado. Mas uma das que eu mais gostava é aquelas que eram mais maleáveis, que o propósito era o mesmo, só que era mais difícil você conseguir perceber como é que o negócio estava funcionando, a não ser que você ficasse prestando atenção muito forte, né? Você
passasse por vários pontos diferentes para você pegar essa ideia. Mas como os pontos eram separados, era bem difícil isso acontecer. Qual que é, por exemplo, um dos exemplos que eu mais gostava. Chegava lá o oficial de dia, no caso, né, o chefe da equipe, e dizia que, por exemplo, a senha, né, seria você pedir a senha, você ia dizer um número e o cara do outro lado tinha que responder outro número, certo? E o resultado tinha que dar 10. Ou seja, é uma senha que ela sempre pode estar trocando, mas o objetivo final é sempre o mesmo. Então podia chegar lá, chegava na guarda e falava, gritava lá pro cara, tipo, 5. O cara do outro lado tem que responder o quê? 5, certo? Se ele responder qualquer outra coisa, eu sei que tem algum problema. Eu podia ir num outro posto de serviço e gritar 7. O cara tem que responder 3. Se viesse qualquer coisa diferente do 3, né, eu saberia que tinha algum tipo de problema. E assim por diante. Então é uma senha que tem um objetivo, certo? E que ela ela pode ir se alterando. Só que é claro que às vezes, né, quando a gente fala nesse mundo digital, às vezes isso não é possível. Mas uma forma de você criar senhas que são mais seguras é você criar mais ou menos esse mesmo sistema. Como, por exemplo, né, não é incomum hoje em dia os sites pedirem, né, que tem que ter pelo menos um número, que tenha que ter uma letra maiúscula, um caractere especial, alguma coisa assim. Então você pode, por exemplo, né, você pega o site, você cria uma senha mais ou menos padrão que tem ali entre, sei lá, 6 ou 8, né, caracteres, e você dentro disso vai alterando esses caracteres de acordo com as características do site. Como, por exemplo, digamos que eu vou criar uma senha para o Facebook, certo? Eu posso colocar FB, de Facebook, maiúsculo. Aí eu posso colocar, que mais? Pode ser talvez o ano, né, daquele ano específico, eu vou colocar lá 2000 e tanto, pode ser o contrário, o ano, pode ser um conjunto de números que para você significa alguma coisa, ou você pode trocar, você pode escrever Facebook, né, só que sem escrever, né, nos caracteres comuns, você pode colocar, tipo, trocar o A pelo arroba, os 2 Os por 2 zeros, né, o E por um 3 ao contrário, por exemplo. Você escreve Facebook de uma forma, né, que você saiba o que é, mas que ele sempre vai estar alterando. Aí você vai fazer no Instagram você pode fazer a mesma coisa, né? Você vai colocar, por exemplo, no banco você pode fazer o mesmo processo. A ideia é que ele tenha um sistema sem parecer que ele tem um sistema. Essa é uma das formas que você consegue alterar todas as suas senhas, certo? Nenhuma delas vai ser iguais, mas que elas vão ter ali um objetivo em comum. Você só tem que tomar cuidado para que o seu inimigo, o seu Ivan, o agressor, não descubra qual é esse objetivo. Aí o castelo de cartas cai também. Mesma ideia lá que o exemplo no quartel, a Força Aérea, que se alguém por algum motivo descobrisse que a senha era 10, por exemplo, né, aí haveria essa quebra de segurança. Mas você tendo esse cuidado, fica muito mais fácil. Perfeito? Então, um forte abraço, até amanhã, uma borracha.